Então, mais uma vez, todos bem-vindos aqui às nossas reuniões clínicas, das terças-feiras às 11 horas, aqui na Medicina Esportiva da Unifesp. Essas reuniões são gravadas, nós começamos aí há pouco mais de um mês, um canal no YouTube, em que essas aulas ficam disponíveis, tá? Então, quem tiver curiosidade depois de rever a aula, ou não conseguir acompanhar até o final, ou mesmo tiver alguém que interessa, quiser compartilhar essa aula, ela fica no canal da Medicina Esportiva, que se vocês colocarem Medicina Esportiva Unifesp, é fácil encontrar, tá bom? Hoje a ideia é a gente continuar a abordagem que a gente estava fazendo, mais focada em medicina de aventura. Essa é a terceira aula. Nós vamos ter aqui nossos três médicos que têm participado nesses últimos dias, a Bia, Maria Beatriz Roncourt, que é ex-residente de medicina esportiva nossa, acompanha no ambulatório desde do final da residência, a Juliana e o Gabriel. Vou pedir para que cada um se apresente brevemente para o pessoal que ainda não conhece vocês, saiba qual que é a experiência de vocês e a formação de vocês, tá bom? Fiquem à vontade, vamos começar com o Gabriel, depois a Bia, e a Juliana já se apresenta e começa o caso. Gabriel? Oi, moçada, bom dia. Acho que os residentes já me conhecem. Para quem não conhece, eu sou pediatra de formação há 8.000 anos atrás. Fiz a formação em medicina esportiva na Unifesp, a minha pós-graduação em medicina esportiva na Unifesp. Fiz o mestrado e estou aí com vocês no ambulatório de medicina do mergulho e esportes de aventura. É isso aí. Bia? Isso aí. Oi, pessoal. Eu sou a Bia. Eu sou médica do esporte, fiz a residência, sou da terceira turma de residência e acabei ficando na escola, subi preceptoria, depois fiz nutrologia, né, me especializei em nutrologia e atualmente eu coordeno um ambulatório de nutrição esportiva na Unifesp. Olha que interessante, né? Todo mundo tem um passado e depois uma coisa mais recente, né? Então, o Gabriel começou com a pediatria e foi para a medicina do esporte. A Bia começou com a medicina do esporte e associou a nutrologia. E eu sou nutróloga de formação, fiz consultório e trabalhei no hospital até 2012 e depois eu descobri a medicina de áreas remotas e expedições e me apaixonei e hoje em dia praticamente 90% do meu tempo eu dedico a isso. Eu não estou conseguindo só passar... agora passou. Eu sou coordenadora no Brasil e instrutora internacional do curso AWLS, que é o curso de suporte avançado de vida em áreas remotas, né? Advanced Wilderness Life Support, que eu estou sempre fazendo a propaganda com a camiseta. E nesse momento eu estou cursando o doutorado pela disciplina de emergências clínicas, né? De medicina de emergência, da Faculdade de Medicina da USP, e a minha tese de doutorado é sobre a altitude, né? Então, assim, são alterações genômicas, transcricionais e de metilação associadas à altitude. Então, dentro aí da medicina de áreas remotas, uma das coisas que eu mais gosto é falar sobre altitude, é ir para a altitude. Amo o mar também, em cima e embaixo do mar, mas a altitude é uma coisa que me cativou desde o início e agora é mais ou menos o que eu estou fazendo com mais frequência. Então, vamos falar sobre altitude, né? Então, vamos começar vou apresentar para vocês dois casinhos que não são criados, eles realmente aconteceram. O primeiro deles aconteceu, então, no Réveillon de 2017 para 2018, no Kilimanjaro. Então, uma paciente do sexo feminino, de 34 anos, que não fazia parte da nossa expedição, mas nós a encontramos em um dos acampamentos lá, e ela, como nós éramos médicos, estava eu e meu marido, e então a gente acaba virando, mesmo que você não seja o médico das outras expedições, você acaba virando, né? Então, assim, tem médico, as pessoas vão lá e batem na tua barraca, né? E então ela veio se queixando de dor de cabeça, náuseas e cansaço há mais ou menos 36 horas, né? Como antecedentes, ela não tinha nenhum problema de saúde, ela tinha a carteira vacinal dela completa, ela era britânica, então muito metódica, levou a carteira para a gente ver e tudo, e ela estava fazendo profilaxia para malária.
No exame físico, deixa eu só diminuir vocês aqui, que vocês estão... Aí, pronto. No exame físico, a gente verificou que ela estava um pouquinho desidratada, uma frequência respiratória limítrofe, mas que pela altitude onde a gente estava era o esperado, a gente não chamou atenção, né? Frequência cardíaca de 146 batimentos por minuto em repouso, que também não chama atenção em altitude, e uma saturação de oxigênio de 90%, o que também nessa altitude não nos chamou a atenção. Tá demorando um pouquinho, não sei o que está acontecendo aqui para passar o slide, deixa eu ver. Ah, pronto. Muito bem. Então, a gente estava no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Então, essa pessoa estava fazendo um trekking de 5 dias até o cume, né? Ela já vinha viajando com o namorado pela África 2 meses e um belo dia ela olhou a montanha de longe. Isso acontece bastante. A Kilimanjaro é uma montanha cuja aproximação é bastante simples, é literalmente um trekking, não tem nenhum pedaço técnico de escalada, você não precisa usar corda, você não precisa usar nenhum material técnico, é simplesmente andar, né? E ela jovem e falou, então tá bom, então a gente viu aquela montanha ao longe e resolveu que queria subir e pronto, e contratamos então uma expedição para subir em 5 dias, né, para continuar depois a viagem. No dia que nós a encontramos era o 3º dia, a gente estava a 4.680 metros de altitude, e então ela vinha apresentando há 3 dias cefaleia holocraniana de intensidade moderada, náuseas, falta de apetite, vômito, principalmente no período da manhã, e dificuldade para dormir. A dificuldade para dormir, ela achava que era por causa do cansaço, por não estar muito habituada a dormir em barraca. Nas últimas horas, antes dela conversar conosco, ela piorou, e por isso, então, ela realmente se convenceu a procurar essa ajuda, então, acabou nos procurando. Então, queria perguntar para o Gabriel, para a Bia, né, para vocês, eu queria perguntar quais seriam as principais hipóteses aí, o que vocês me dizem, o que vocês acham desse caso? Bom, Hoje, pode falar, Bia. eu queria falar, eu queria abrir para os residentes antes de abrir para a gente, R3, R2, R1, deles falarem um pouquinho e a gente complementa. O que você acha? Claro, excelente, Bia. R2. R2. Não temos mais R2. Vamos ver quem está aqui. Abre o vídeo. Oi, bom dia. É o Caio que está falando, tudo bem? Bom dia, Caio. Caio, tudo bom? Bom dia. Bom, eu acho que ela associada a essa cefaleia, com esse mal-estar, vômitos, acho que a principal hipótese poderia ser o mal agudo da montanha mesmo, associado à altitude. Legal. Concordo com você. O que mais você acha, Caio? Como diagnóstico diferencial, o que você poderia pensar? Isso, aí a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, podia ser o edema, né? Cerebral. Ela não tem dispneia, então não pensaria no edema pulmonar. Uhum. Mas, poderia ser desidratação, Boa. pode ser também uma síndrome viral. Acho que é isso. Isso, joia. Exaustão física também. Uhum. Ela já Isso. está viajando há 2 meses, né, com o namorado. Uhum. Legal. Viajando há 2 meses com o namorado, 34 anos. O que você perguntaria para ela, Caio? Opa! Acho que se ela está grávida. Isso. Então, isso é uma das coisas que a gente acaba não pensando, uma coisa simples, que acaba não pensando, né? Se fosse fora da altitude, provavelmente era uma das primeiras coisas que você ia perguntar para ela, né? Certo. Então, por que não perguntar também? Existe a chance de estar grávida, né? Bebida alcoólica Isso. também. Bebida alcoólica, certo. O sintoma é muito parecido, né, com o de ressaca ou bebida alcoólica. Isso, exatamente. Perfeito. É. Você prestou atenção na última palestra. Obrigada. Ô, Juliana, e qual a importância que você dá para a experiência prévia, né? Enfim, já é redundante, mas enfim, alguém que nunca fez uma escalada, às vezes até para lidar com esses sintomas é mais difícil do que alguém que está habituado, né? Mas é um trekking, Paulo.
O medo do escalada. desconhecido, né? Mas Um um trek trekking ou meio escalada, mais né? Qualquer alto, coisa né? na Não a altura. escalada, desculpe, sim, o É. trekking. Mas um trekking, não, enfim, não a nível do Eu mar. acho que os dois entrariam na mesma coisa. É o medo do desconhecido, né? O que está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa rígida, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa jovem, eu nunca senti nada e agora estou me sentindo muito mal, né? O que está acontecendo? Condicionada, né? Muitas vezes, Sou assim, uma pessoa condicionada, então assim, treino isso pra acontece caramba. muito com os É. atletas, né? Então a gente vê muito maratonista em altitude. Até brincava com o Gabriel quando ele foi lá para o Chile. Maratonista chega na altitude e fala assim: não, eu sou maratonista, né? Superman, vou chegar lá, vou dar conta disso daí rindo, né? E começa a se sentir muito mal, porque o VO2 cai muito abruptamente, né? Para quem tem um VO2 mais alto aqui a nível do mar, ele cai muito mais intensamente nos primeiros dias quando vai para altitude, né? Então assim, a pessoa que está acostumada a ter uma performance tão boa, tem uma performance bem ruim, né? Então isso também assusta, né? Então acho que é mais ou menos por aí, Paulo. Mais ou menos por aí. Muito Ju, bom, Caio. Obrigada, viu? Ju, Eu que A gente agradeço. também pensou em mal agudo de altitude, ou mal da montanha, ou mal agudo da montanha, né? Ou AMS, muitas vezes as pessoas usam essa sigla em inglês, que é o Acute Mountain Sickness, né? E a gente, o Caio citou um pouquinho aí, vamos terminar então de ver os critérios para diagnóstico, né? Então, a gente tem que estar em altitude, o sintoma sine qua non é cefaleia, então se não tiver cefaleia, fala bem contra a hipótese de MAA, né? E daí pelo menos mais um do seguinte, né? Sintomas gastrointestinais, tontura, fadiga, cansaço e distúrbios do sono. E ela tinha todos esses, né? Então aqui eu coloquei uma setinha para a gente tentar ver aqui qual seria então a classificação, né, do mal agudo de altitude dela. Então, ela tinha dor de cabeça moderada, 2 pontinhos. Náuseas moderadas ou vômitos, 2 pontos também. Cansaço, ela era um cansaço leve para não sentir nada, então vamos deixar no 0 aqui. Não estava se sentindo tonta naquele momento, tá? E uma dificuldade para dormir moderada, né? Então, a gente tem 2 mais 2 mais 2, são 6 pontos, a gente já entra numa classificação de mal agudo de altitude moderado. E para o mal agudo moderado, ô Bia, antes da gente entrar aqui, só voltar um slide, eu queria pegar esse gancho aqui, né, e falar um pouquinho aí sobre apetite, náuseas, vômitos, né, Bia? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a perda de peso em altitude, queria que você falasse por que isso acontece, o quanto acontece, como que é? Conta um pouquinho, por favor. Então, a perda de peso na altitude é uma enfim, das questões mais comuns, né, que acontecem, principalmente quando o atleta, enfim, o paciente, ele vai passar alguns dias, né, em altitude. Então, ele é muito proporcional à duração desse tempo em altitude. E diferentemente da perda de peso em outras modalidades, vamos dizer assim, esportivas, né, em ambientes normobáricos, enfim, ela tem outras causas, né? Porque essa perda de peso, ela é predominantemente de massa muscular, então existe um catabolismo muscular, assim, muito significativo, né? Nesses casos, assim, enfim, de um percentual enorme. Em virtude desse ambiente extremo, né, a taxa metabólica ela vai se elevando a cada dia de permanência em altitude. Então, assim, a gente sabe que no segundo dia tem uma elevação aí de quase 20% dessa taxa metabólica, né? Ali para o sétimo, 10º dia, essa elevação é quase 30% da taxa metabólica. E por conta dessa anorexia, é muito difícil você conseguir suprir a demanda energética suficiente, né, para manter. E também, diferentemente de outras situações que são a quantidade de proteína, por exemplo, ingerida, ela não é o suficiente, ou seja, ela não interfere, infelizmente, ela não é capaz de inibir ou impedir essa perda de massa muscular, né? Então, alguns trabalhos já foram feitos na tentativa de
de impedir esse catabolismo muscular, aumentando a quantidade proteica, e viram que não, né? Que não é o principal a ser feito, pelo contrário, que o aporte calórico total ele é muito mais importante do que o aporte proteico para essa perda de proteína. Muito pelo contrário, a proteína, inclusive, ela tem uma digestibilidade pior, ela provoca uma saciedade precoce, ou seja, já está num ambiente onde a sua anorexia, né, já acontece naturalmente pela hipóxia. Então, é muito difícil você ficar suplementando proteína e não adianta suplementar proteína mais, né? Às vezes você até piora, porque aí você vai impedir, você vai dificultar, às vezes, a ingestão calórica compensatória, né? Vamos dizer assim. Mas essa é uma das entidades, assim, super, super frequentes e tem que ser muito cuidada, porque ela piora muito o rendimento, né? Então, aí pode piorar todos esses sintomas também. E se mistura muito esse cansaço crônico, essa fadiga. Então, cuidar da nutrição, cuidar da hidratação é algo vital nesses ambientes, nesses casos. É isso aí. Obrigada, Pia. É isso aí. Uhum. Joia, obrigada. Muito bom. Então, eu não sei se eu pulei um slide, não, acho que não. Então, a gente definiu, né? A gente fez o diagnóstico, a gente classificou, a gente entendeu o que está acontecendo, então agora vamos tratar a nossa paciente. Então, para o mau agudo de altitude moderado ou grave, o tratamento mais eficiente, mais simples e mais automático de fazer é descer, ou pelo menos a gente parar de subir, mas descer é o mais eficiente, tá? A gente pode também associar a medicação, então a acetazolamida, o Diamox, 250mg via oral de 12 em 12 horas, ou dexametasona, 4mg por via oral, ou IV ou IM, o que você tiver, de 6 em 6 horas, tá? Se não for possível descer, então a gente vai lembrar da Gamov Bag, que é aquela nossa câmara hiperbárica portátil, para situações em que não for possível descer. E oxigênio de 1 a 2 litros por minuto também pode ser utilizado, mas, de novo, sem interromper ou sem fazer com que a descida seja prejudicada ou seja demorada por conta disso, tá? Acho que eu comentei isso com vocês, o Kilimanjaro é uma das montanhas que mais tem registros de pessoas passando mal, principalmente com mau agudo de altitude, por conta principalmente do perfil de aclimatação da montanha. Então, porque as pessoas acabam subindo muito rapidamente e é um ganho muito grande de altitude. São quase 4.000 metros do sopé da montanha até o cume. Então, as pessoas acham que justamente por ser uma montanha em que a aproximação é simples de fazer, então, que é fácil de subir, que pode subir rapidamente, e a gente sabe que isso não é verdade, né? E muitas vezes, se a gente sabe que a gente vai, por qualquer motivo que seja, não vai conseguir fazer um bom perfil de aclimatação, né? Ou se a gente já tem risco, né, prévio de ter mau agudo de altitude, edema cerebral de alta altitude, a gente já sabe que teve, então existe o risco de ter novamente, então a gente entra aí numa indicação de fazer quimioprofilaxia, né? E a quimioprofilaxia, então, também com acetazolamida, 250mg dividido em 2 tomadas. Então, 125mg, meio comprimido de Diamox de manhã, meio comprimido à noite, iniciando no dia anterior à subida. O Kilimanjaro, ele tem, como eu falei para vocês, esse perfil de aclimatação aqui, né? Então, assim, vejam que para um trekking de 5 dias é bastante... Então, como eu falei para vocês, existem dias, né, que a gente vai ter ganhos superiores a 500 metros verticais por dia, né? Eu queria até que o Gabriel e a Bia discutissem um pouquinho aí desse perfil de aclimatação, o que vocês acham, o que poderia melhorar, o que deveria ser feito aqui. Então, Ju, eu acompanhei a corrida de montanha do Aconcagua, e já lá ocorreu um erro, todo mundo já chega a 3.000 metros. Quer dizer, o cara vai de carro, mas vai para 3.000 metros de carro. A base era 3.000 metros, e no segundo dia, com 24 horas de prova, foram para 4.000.
Eu estava olhando, discuti, lá não era um trekking, era uma prova de montanha. Eu falei, vocês estão malucos, vocês fizeram tudo errado aqui. Talvez 4.000 fosse no terceiro dia, fugindo das 48 horas, de 24 a 48 horas. No trekking do Kilimanjaro, uma coisa que eu sei que eles fazem de monte, quase todas as agências pedem para os caras já fazerem a quimioprofilaxia, porque não adianta. Money talks, o tempo é dinheiro, eles não fazem as paradas intermediárias quase. A gente, quando eu estava testando os pacientes na câmara hipóxica do SET, eu testei 2 que iam para o Kilimanjaro. E realmente foi a toque de caixa, eles não fazem as paradas intermediárias, há 4, 5 dias estão no cume. Eu acho que tem que atrasar esse tempo de subida, tem que, eventualmente, em algumas, talvez aumentar isso para 7, 8 dias, com dormir mais baixo um pouquinho, aí, em 2 Nós temos um pico aí, né? Falando de pandemia, a gente está vendo uma curva ascendente direto, sem descidinha para dormir, sem nada, e aí, pumba. Aí depois o cara desce. Isso aí. Perfeito. Nesse sentido, esse perfil, né, da ascensão do Kilimanjaro, financeiramente falando, né, do turismo e tal, se assemelha muito a um perfil do mergulho, né, Gabriel? Assim, onde alguns lugares as pessoas vão mergulhar e sem o menor preparo e tal, fazem aqueles cursos, né, express de 1 hora e bora, né? Assim, tipo, enfim, né? É fogo, né? Algumas montanhas são bem mais arriscadas. Aí você falou um negócio eles já importante, fazem a profilaxia, tipo, já sem, né? Porque sabe que vai passar mal, né? Eles sabem que não é totalmente antifisiológico esse perfil de ascensão. A Bia falou um negócio que é ruim. As pessoas podem ir para o Kilimanjaro e pronto, o cara se inscreve. Algumas das empresas de trekking pedem uma ficha médica, mas o indivíduo não precisa ter conhecimento de altitude para ir. E eu acho isso bizarro. É como vocês falaram, money talks, né? Então, a indústria do turismo não necessariamente está preocupada com a saúde das pessoas, mas já é outra conversa, né? Eu acho que a gente, como profissionais de saúde, é legal a gente falar isso, porque muitas vezes vocês, com os atletas de vocês têm a oportunidade de orientar antes da expedição, né? Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato aqui, a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que elas precisam de orientação pré-expedição, que elas precisam de avaliação pré-participação, né? Eu acho que é isso, não apenas os atletas, mas os turistas também, né? Precisariam passar por isso. Legal, muito bom. E só para deixar de novo essa imagem aqui para vocês, que eu comentei na outra oportunidade, a gente vê muita gente que acaba sendo resgatada nessas padiolinhas aí. O Kilimanjaro não é uma montanha alta, não é uma montanha de altitude extrema, só lá no cume ela já é altitude extrema, mas antes não, né? Todos os pernoites são feitos abaixo de 5.500 metros de altitude, mas eu vi gente subindo com oxigênio. Então, quer dizer, nem usando oxigênio terapêutico, mas subindo com oxigênio. Então, isso também para mostrar que, assim, muitas pessoas têm como objetivo não curtir a montanha, não curtir a natureza, mas simplesmente chegar até o cume, né? Então, não vou aqui questionar se um objetivo é mais nobre do que o outro, mas a gente sempre precisa, isso é uma das outras coisas também que a gente precisa perguntar quando a gente faz essa avaliação pré-participação, né? Qual que é o objetivo da pessoa? Porque se é chegar ao cume de qualquer forma, de qualquer jeito, existem outros riscos associados, né? Outras coisas que a gente precisa pensar aí. Legal. Então, muito bom. Vamos passar para o segundo caso. Que esse caso aqui foi no trekking até o Everest Base Camp em 2015. Esse aqui foi uma paciente também do sexo feminino. E aqui, pessoal, só uma curiosidade, esses dois casos que eu trouxe, depois eu fiquei pensando, né? Não pensem que é mais comum acontecer, as doenças relacionadas à altitude, elas não têm uma predominância por gênero, tá?
Existem alguns trabalhos que falam que os edemas pulmonares de alta altitude aconteceriam mais em homens e que as geladuras, os frostbites, também aconteceriam mais em homens, tá? Mas é muito enviesado esse tipo de conclusão, porque o mundo do montanhismo ele ainda é muito mais masculino, a gente tem muito mais homem praticando. Então, obviamente, os trabalhos, a gente vê muito pouco trabalho de qualidade, trabalho bem pareado por gênero, etc. Então, nesse momento, não é possível afirmar que as doenças relacionadas à altitude acometem mais homens ou mulheres, tá? Mas, coincidentemente, esses dois casos que eu trouxe para vocês hoje são de 2 mulheres, tá? Essa aqui é do sexo feminino, tinha 40 anos na época, e ela, então, vinha com uma queixa de cefaleia, né? Dor de cabeça, mas ela falou cefaleia porque era médica. Cefaleia, cansaço, tontura, há mais ou menos 3 horas do momento em que ela comunicou, então, o que estava acontecendo. Também uma mulher rígida, com a carteira vacinal completa, e ela mesma reconhecia que o preparo físico dela para essa expedição não era o ideal, né? Então, ela inclusive, amiga nossa, ela costuma brincar que ela não tem preparo físico, que ela tem atrevimento físico. E, de fato, ela é muito atrevida nesse aspecto, né? Ao exame físico, ela estava um pouquinho desidratada também, com uma frequência respiratória de 24, frequência cardíaca de 156, uma saturação de oxigênio de 80%, né? Tossindo bastante, já de muitos dias antes disso, e o que chamou a atenção é que a marcha dela era levemente atáxica. Então, a gente estava nesse trekking, era um trekking bastante, com perfil de aclimatação bastante conservador, bastante cauteloso, um trekking que demorou 12 dias para fazer um deslocamento de mais ou menos 3.200 metros verticais, então um trekking com perfil bastante adequado, né? Todos os dias tiveram ganhos de altitude inferiores a 600 metros, a maior parte dos dias inferiores a 500 metros, exceto em 2 dias, né? E nesses 2 dias, a gente fez um pernoite extra. Então, a gente ganhou 1.000 metros e fez pernoite extra. Então, realmente, foi seguido um plano de aclimatação extremamente cauteloso, extremamente de acordo com o que a Wilderness Medical Society recomenda, né? Essa pessoa estava tendo muita dificuldade desde o início do trekking, o que foi novamente atribuído à falta de condicionamento físico dela, né? E, então, no 7º dia, a 5.164 metros em um dos acampamentos, não houve nenhum ganho desde a saída do acampamento, não houve nenhum ganho vertical, era um platô que a gente estava percorrendo. 30 minutos depois do início da caminhada, essa pessoa começou a se sentir mal progressivamente, demorou 3 horas para percorrer um percurso razoavelmente curto, e começou então a se queixar muito intensamente de cefaleia, de piora da dispneia, de tontura, e ela conta depois que começou a ter pensamentos desconexos. Ela não percebeu uma alteração de marcha, e era uma alteração de marcha extremamente discreta, realmente não chamava atenção por isso, chamava mais atenção no momento em que a gente encontrou, chamava mais atenção a dispneia do que propriamente a ataxia. Então, vamos falar um pouquinho das hipóteses? Quem que gostaria de falar das hipóteses, por favor? Vamos abrir para os R3? Já tiveram aula disso? Quem são os R3? É a Cris. Cris! Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala um pouquinho das hipóteses desse caso, Cris. O que você pensa? A diferença do primeiro caso para esse? O que você observou de diferença? Assim, de diferença, acredito, e bem importante, por sinal, seria tanto a dispneia quanto os sintomas neurológicos, né, que a paciente apresentou, da ataxia, os pensamentos desconexos, mas a gente pensar mais pode estar em iminência de um edema, tanto um edema agudo de pulmão quanto um pulmonar, né? Um cerebral. Cerebral,
Perfeito. Acho que essas são as principais aí Isso, a serem levantadas, né, Ju? isso. Como hipótese diferencial, alguma residente falando também? Alguma outras questões a serem levantadas? Acho que não, aqui é o Gabriel falando. Acho que não poderia descartar também hipoglicemia ou intoxicação com monóxido de carbono também, caso fosse à noite na barraca, né? Que pode ser comum também. Ou hiponatremia, algum outro distúrbio mais nesse Perfeito. sentido. Hiponatremia também, hiponatremia você lembrou bem, a hiponatremia associada ao exercício, Gabriel, ela não é tão frequente na montanha porque a gente não tem muita abundância de água, sabe? Então, assim, é mais frequente a gente se encontrar desidratado do que hiperidratado, beber água demais e acabar fazendo hiponatremia. Mas a hipotermia, mas é um diagnóstico diferencial, você tem razão. Mas a hipotermia, ela é mais frequente. A hipotermia também, ela começa a dar alterações neurológicas, né, bastante importantes, ataxia, rebaixamento de nível de consciência. Então, acho que a hipotermia é um diagnóstico diferencial importante. A hipoglicemia, como você falou, a gente sempre precisa pensar, mesmo para quem não é diabético, costuma ter bastante, a gente vê bastante hipoglicemia em montanha, mesmo para quem não é diabético, tá? Então, acho que seriam essas as hipóteses principais. Também, Cris, também obrigada. Hipóxia aguda ou AVC, embora seja uma paciente jovem, a gente não pode deixar de pensar, né? Sempre a gente precisa pensar. Então, sintomas neurológicos a gente precisa pensar até no que é menos frequente, mas que pode acontecer, né? Eu lembro que alguém me perguntou na outra reunião a respeito de fenômenos embólicos, fenômenos trombóticos que podem acontecer na altitude. Então, assim, por conta de uma hipomobilidade, muitas vezes noites em barraca, ou a gente ficar preso por causa de tempo e não conseguir muito se mexer, então isso pode acontecer. Então, tem um trabalhinho aí que ele tenta colocar uma hipótese que a gente teria mais eventos cerebrovasculares, mais tromboses e embolias cerebrovasculares em montanha do que em outros lugares por conta da hipercoagulabilidade e por conta da relativa imobilidade, né? Então, de Hirschfeld. Mas, como eu falei para vocês, os estudos em altitude, eles não são... É difícil a gente pegar um que tenha uma metodologia bonitinha, assim. Então, isso, por enquanto, é só uma hipótese, né? Mas a gente precisa pensar, assim, em eventos cerebrovasculares, tá? É isso aí. Fazer uma observação nessa questão que você falou de hipóteses diagnósticas, né? Tudo que a gente tem que pensar, além das síndromes de altitude. Uma vez me perguntaram, acho que ano passado, eu não lembro do desfecho do caso, tá? Mas me deram um alô, tal, não sei o quê. A paciente acabou de descer, assim, já tinha retornado da altitude, com alguns sintomas clínicos, não tinham sinais neurológicos, não AVC, mas com vômito, passando mal, cansaço, parará, um pouco de falta de ar, mas ela já tinha descido, e os sintomas permaneciam. Então, assim, será que isso pode ser mal de altitude? Pode ser isso, pode ser aquilo. Eu falei, olha, poderia até ter sido desse momento, depois desse, tipo, já desceu e mantém os sintomas, pode investigar outra coisa, né? Que não, então, isso é super importante, a questão do pós, né? O tratamento principal que vai agora. Então, é o que a gente estava falando, acho que a gente comentou isso na reunião passada, né? O edema cerebral, algumas coisas, alguns aspectos neurológicos do edema cerebral, eles podem permanecer ainda por alguns dias, mesmo a gente descendo para altitude. Então, a ataxia, ela pode durar até uma semana, por exemplo. Mas o mal-estar, a dor de cabeça, esse tipo de coisa, ele cessa muito rapidamente a partir do momento que a gente desce, né? Então, os sintomas neurológicos mais vamos dizer, exuberantes, esses podem ficar por um período mais longo. Mas daí a gente sabe que não é mal agudo, como você falou, não era mal agudo, tá? Mal agudo, desceu, acabou. Provavelmente edema cerebral, já é uma outra coisa, como você falou. Legal. Muito bom.
Então, como a gente, só para a gente firmar aqui, então a ataxia que essa paciente tinha, ela ocorre em 60% dos casos de edema cerebral de alta altitude. Confusão mental chama bastante atenção, alteração do nível de consciência. Então, essa nossa amiga, ela conta, ela até fez um relato num blog e tal, que ela conversava com a montanha, né? Então, assim, chama atenção esse tipo de pensamento desconexo, né? Lassitude, daí podem ter outros sinais e sintomas neurológicos que chamam atenção, como, por exemplo, paralisia de nervos cranianos, não é frequente, mas pode ocorrer. Desvio de rima, eu vi uma vez. Hemiplegia, hemiparesia, mais incomum, né? E daí, isso progressivamente até um momento que a pessoa realmente rebaixa, entra em coma e acaba morrendo com uma rapidez assustadora. E a partir do momento que a gente faz tratamento, o diagnóstico, a gente então tem que fazer o tratamento imediatamente, então a gente precisa descer rapidamente, né? Se não for possível descer, a gente então vai utilizar o oxigênio, vai utilizar a gamma off bag e associadamente ao ato de descer, a gente já começa com uma dose de ataque de dexametasona de 8 miligramas, repetindo 4 miligramas de 6 em 6 horas depois dessa dose de ataque. Novamente, VO, IV ou IM, a via que a gente tiver, a gente usa. E queria... daí, essas são as últimas fotos aí do resgate dela. Ela foi colocada em um cavalinho, uma mulazinha, né? Porque ela realmente estava bastante cansada, enfim, nem tanto pela ataxia, nem tanto porque o caminho de volta era difícil, mas porque o caminho dos 5.164 metros até os 4.300, onde era o heliponto mais próximo que a gente tinha, era um caminho era mais longo, então, como ela estava muito cansada, ela foi colocada numa mula, desceu de mula até, então, os 4.300, onde tinha um heliponto, ela foi resgatada, né? E daí, em relação ao resgate, só queria então chamar de novo aí o Gabriel e a Bia para vocês falarem um pouquinho, novamente, só para a gente fechar aqui, falar um pouquinho da dificuldade de fazer as pessoas entenderem que está na hora de abortar a missão, que está na hora de interromper aquela expedição, de procurar um auxílio, procurar um serviço médico avançado. Oi, Ju. Aí, até pela minha experiência no mergulho, isso também acontece. Você tem as suspeitas de doença descompressiva ou de outra coisa, onde você tem que interromper a atividade, o indivíduo precisa parar, precisa ser resgatado. E isso tem que começar. Voltamos ao organizador da viagem. Quer dizer, os termos de isenção, a importância do candidato entender que, uma vez instalada uma condição dessa, não tem continuidade, o risco de vida não compensa continuar, e que também, imaginem as pessoas que estão fazendo o resgate, se não tiver o cavalinho, você vai levar nas costas, você corre o risco de desencadear outras patologias de altitude nas outras pessoas, que vão acabar se exaurindo, né? E o seguro, né? As pessoas têm que entender a importância de ter o seguro que cubra a evacuação. Parece que é obrigatório, né, Ju? Para algumas viagens, essa particularmente é obrigatório, sim. Eu acho, no mergulho a gente não deixa, pelo menos quando eu organizava as viagens de mergulho, eu nem deixava. Tem seguro de acidente de mergulho? Tem. Não tem, com a gente você não vai. Não vai. Mas é bem por aí. Eu acho que também essa questão é muito delicada, porque envolve toda uma questão de planejamento e de dinheiro muito forte, mas também é uma questão de respeito com o outro, né, com a equipe, porque é um ser humano, né, e se realmente ele, por exemplo, principalmente o edema cerebral de altitude, né, que corre um risco de vida iminente, e a pessoa vai perdendo um pouco também da questão do julgamento, né, mesma coisa do mergulho, da narcose e tal, você corre o risco, enfim, outras pessoas passam a correr o risco de vida também, né? Enquanto na hora de um resgate, mais dificuldade, um resgate, enfim, mais complicado. Então, tem que ser uma questão meio mandatória, né? Mas não é fácil. Aí, Bia, tem uma frase do mergulho
que é muito feia, mas ela é verdadeira no mergulho técnico, que são mergulhos feitos com outras misturas do que ar em profundidades extremas. Uhum. Better you than me. Quer dizer, se eu estou vendo que você está passando profundidades limites o risco de eu te resgatar é muito alto, adiós. Eu não vou te resgatar, você vai morrer. Porque vão ser 2 mortes ao invés de uma, e há relatos aí. Mas isso é muito complicado assim, tudo bem, você está fazendo com um cara que você não conhece direito, ou com um amigo, a hora que você tem lá seu marido, seu irmão, seu filho, isso é mais complicado, né? No caso da minha ex-esposa, eu dava um empurrãozinho para não deixar um pouco mais. Estamos gravando, hein, Gabriel? Tá no YouTube da medicina esportiva depois, hein? Então, acho que toda a área extrema, ela envolve questões éticas também, né? Além de questões médicas, então é muito difícil, assim. Mas em relação à questão ética, né, eu acho que assim, a gente sempre pode invocar o princípio mais básico, que é o que vocês estavam falando, que é não colocar o socorrista em risco. Então, esse é o princípio número 1. Não se coloque em risco. Você vai fazer um resgate, você vai atender um paciente. A primeira coisa é qual é a segurança da cena. É seguro para mim? Eu posso atender essa pessoa? Vai permanecer seguro fazer esse atendimento? Porque se não for, não tem. Né? Então, assim, é como o Gabriel falou, ao invés de uma pessoa em risco de morrer, eu vou ter 2. Então, quer dizer, eu estou piorando a situação. Então, é melhor não fazer nada e não piorar a situação. Se o Ricardo Galesso estiver aí ouvindo a gente, eu não sei se ele está, se ele quiser falar um pouquinho sobre essa questão ética. Ele tem extrema experiência nisso. Né? Ele não está aqui? Não, né? Acho que não daria. Depois a gente cobra que ele não estava. Bom, mas é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês. Nós falamos na reunião anterior sobre mal agudo de altitude, falamos sobre edema cerebral. Hoje a gente coloca esses 2 casinhos aí para sedimentar o conhecimento. Eu permaneço sempre à disposição, como eu falei para o Paulo, estou à disposição da disciplina, estou à disposição individualmente de cada um de vocês. Vocês têm, Paulo, Bia, Gabriel, tem o meu WhatsApp, se alguém quiser me mandar alguma dúvida pelo WhatsApp ou qualquer outra coisa. Se não, eu estou no Instagram, no WLS Brasil, no Facebook, a WLS Brasil. E é isso. Obrigada pela oportunidade de falar de novo aqui para vocês. E vamos lá ver um pouquinho de mergulho agora. Boa, valeu. Obrigado, Ju. Gente, continua? Eu acho que eu vou ter que sair e entrar aqui no Zoom, viu, Paulo? Porque tá travado aqui meu Zoom. Eu vou fechar aqui, vou abrir. Fica à vontade, eu já te admito aqui. Sai e entra de novo. Parabéns pela apresentação mais uma vez, Juliana, muito esclarecedora, né? Enquanto a Bia fala, a gente tinha conversado aqui no começo da reunião, a ideia é que a gente, com essas ferramentas online, que a gente consiga fazer uma aproximação ainda maior aí com o pessoal da Abimar, o pessoal de medicina de aventura, áreas remotas. Então, que até uma ideia que eu gostaria que você passasse para a gente o que é esse curso seu que você chefia aqui no Brasil, né? Claro que não dá para fazer um curso desse online que é prático, Ju, mas a ideia é para que as pessoas tenham um pouco de ideia como funciona, como se inscreve, mais ou menos qual que é o perfil, para quem que ele é indicado. Então a gente podia fazer futuramente colocar na programação uma Paulo, aula também sobre isso. O que você acha? Por favor. Então, deixa eu dar uma bronca nos residentes, porque quando teve o simpósio da Abimar no fim do ano passado, a gente promoveu, a Ju conseguiu desconto para os residentes e ninguém apareceu. Assim como você também já conseguiu um curso de mergulho, como eu falei, você é o mergulhador dos mais experientes que eu tenho e médico mergulhador certamente o mais que eu conheço e, enfim, você se prontificou a dar um curso, acabou faltando a parte prática, o pessoal acabou não vestindo a camisa, mas eu acho que a gente consegue... Queimaram dinheiro à toa. A gente consegue melhorar isso daí. Vamos botar todo mundo na água, enfim, vamos colocar na água e na montanha, então, para completar ainda mais a formação deles. Bem-vinda de volta, Bia, se quiser compartilhar. Aí no final, aqui depois eu vou abrir se nossos professores aqui da medicina esportiva estão aqui, o professor Beno, o professor Andreoli. Então, antes de passar, a ideia é o Gabriel apresentar, a gente passa para ele, se quiserem fazer algum comentário, e depois a gente faz uma discussão. Lembrando que a ideia é que essa reunião dure 1h15. Então, temos uns 25, 30 minutos para fazer isso tudo, tá bom? Fica à vontade, Bia, pode ir projetando aí, Gabriel, pode apresentar.
Fique à vontade. Posso começar? Olha, tá aparecendo a tela? Para mim, Tá. tá. Tá, então fechou. Então, Só uma bom dia, observação, moçada. Gabriel, para não te interromper depois, o Falótico, que é um dos médicos aqui do nosso ambulatório de quadril, é ortopedista, ele manda uma pergunta aqui sobre osteonecrose da cabeça femoral. Tá, então, enfim, não sei se eu estraguei seu caso ou não, mas vamos comentar sobre isso também, eu não Não, sei se é. de jeito nenhum. Tudo Então bom, tá bom, Falótico? depois a gente comenta sobre isso também no andar aí, tá bom? Não, se Obrigado. quiser, eu já mato agora, que eu não esqueço. Você já então, matou a ex-esposa, não mato falótico não, hein? não, eu sou um case, por acaso. Quando eu tive o início da minha artrose de quadril, fui parar num colega ortopedista. Ele, você é mergulhador? Necrose acética da cabeça do fêmur. Diagnosticou sem raio-x, sem imagem. Eu, de cara, falei, meu amigo, acho melhor você rever seus conceitos. A necrose acética da cabeça do fêmur acontece em trabalhadores que ficam em baixa pressão por muito tempo. Não é associada. Ninguém sabe se são microembolizações da circulação da cabeça do fêmur, por que a deformidade acontece. Seguramente não é uma forma de doença descompressiva. Ainda ela é muito comum em mergulhadores, em trabalhadores pressurizados que fazem tubulações de metrô, etc., por muito tempo. Então, parece não ser uma forma de doença descompressiva. Como a circulação entre o colo e a cabeça do fêmur é afetada, honestamente, não sei. Mas no mergulho esportivo ela não acontece, não existe mais incidência, nem no mergulho técnico. No mergulho técnico, até te adiantando, Falótico, está acontecendo um pouquinho mais, sim, é de impacto femoroacetabular, porque eles carregam equipamentos de mergulho muito mais pesados fora d'água, e é um equipamento que causa arrasto muito grande também na natação, e eles usam a pernada de rã, que é a pernada muito parecida com o nado clássico. E a gente tem visto um ou outro caso aí de impacto femoroacetabular. Se você quiser comentar, por favor, fique à vontade, porque é um assunto que me interessa bastante. Bom dia a todos. Na verdade, eu não tenho experiência, isso é de literatura, né, que a gente lê. Como vocês têm contato com esse tipo de atleta aí, de paciente ou de trabalhadores, eu gostaria de saber se vocês veem esses casos, né? Mas realmente parece ser algo muito mais de literatura do que da prática mesmo. Não, é muito raro. No mergulho esportivo seria coincidência. Você vai achar, no trabalho, no trabalhador pressurizado, não no mergulhador, basicamente. Ok? Ok, obrigado. Que é isso. Desculpa não ajudar mais. Paulo, Fica à vontade, pode falar. me dá 1 minuto. Estão tocando na minha casa, eu tenho que desligar. Tranquilo. Tocou a minha também agora, gente. Você levantou, Ju, achei que a campanha era na sua casa, mas... Era na Sim. minha também. Desculpa. Imagina. Mil desculpas, pessoal. Resolvido. Pronto, voltei. Que vergonha. Fica tranquilo, Gabriel. Pode começar, Vamos lá. fica à vontade, vamos lá. Então, já que falamos um pouquinho de descompressão, etc., esse caso clínico é um mergulhador, ele tinha 40 anos na época, ele fez 2 mergulhos, lembrando aos que assistiram à aula, e já mostrando para os que não assistiram, 2 mergulhos, não é a aula da semana passada, as aulas que a gente dá para os residentes, 2 mergulhos técnicos, que são mergulhos fora da faixa de 40 metros, aonde a gente, para poder voltar com ar comprimido, ou o que quer que você respire, para poder voltar para a superfície, você tem que fazer paradas estagiadas para que o nitrogênio ou o gás inerte que você esteja respirando seja eliminado. Ele fez o que a tabela de descompressão dele disse para fazer, voltou para a superfície, foi um mergulho de 50 e poucos metros, usando uma mistura de... Essa mistura tinha um pouco de hélio, só para antecipar para vocês o que a Bia já tinha falado, o nitrogênio no ar, né? Lembrem que é um gás inerte, é um gás que não tem
não tem nenhuma interação química, não tem metabolização pelo corpo, mas tem a propriedade narcotizante em altas pressões parciais. Então, quando a gente passa da profundidade de 40 metros, você tem que diminuir o nitrogênio, e não pode ser feito com oxigênio, que também é tóxico. Então, a gente usa hélio. Usa uma mistura chamada trimix. Hélio, oxigênio e nitrogênio. Esse indivíduo fez 2 mergulhos e 40 minutos após o retorno do segundo mergulho, lembrando que o corpo acumula esses gases dissolvidos no corpo e demora um tempo para que ele venha sendo eliminado, né? Ele começou a se queixar de dor no ombro esquerdo. Curiosamente, também ele tinha uma tatuagem que estava pintada de vermelho. Eu garanto para vocês que a tatuagem dele era monocromática. Essa era uma dor lancinante na ponta do ombro, não tinha posição antálgica, que é muito comum em algumas coisas. E o que eu faço com um indivíduo desses? O que é que vocês acham que esse indivíduo pode ter tido? Residentes. Caramba. R3, vamos lá, pessoal. Nossa, não sei, não. Vamos lá. Não, Cris de- Nossa, eu não sei. Vocês não tiveram aula na pós-graduação comigo? Rafaela tá aí, Nicole. O Gabriel. João tá... Oi. Carolina respondeu. DD articular é a primeira hipótese diagnóstica. A boa parte dos casos de doença descompressiva, chamada doença descompressiva tipo 1, envolvem dor articular isolada e, por acaso, a articulação mais acometida é do ombro. E o que vocês considerariam diferencial? Esse indivíduo é rígido, 40 anos, por acaso eu conhecia, ele tinha teste ergométrico, a parte cardiológica normal, mas tem outras coisas, ele é um esportista. Oi? Uma síndrome coronariana aguda. Então, ele seria outra hipótese diagnóstica, mas ele não era sabidamente coronariopata. Mas 40 anos, pode ser. Mas ele tinha check-up, não teve sudorese, não teve outros. Que mais? Mas sim, eu não descartaria. É uma encrenca, porque se eu estou num barco de mergulho há 2 dias da civilização, é melhor esse cara morrer logo, viu? Infartar e morrer, mas não é. Está matando todo mundo hoje. Gabriel vai precisar de um abraço coletivo no final, hein, Gabriel? Não, o que a gente discute, por exemplo, a Ju adora discutir isso na aula da AW, é preciso ter desfibrilador numa viagem, numa expedição. Eu não sei o quanto o desfibrilador ajuda, ou o peso dele, e assim por diante. Então, se fosse, ia ser o problema. Mas vocês têm ortopedista aí, tem mais coisa, né? Não pode ter tido uma lesão no ombro ao subir no barco, um impacto, uma síndrome de impacto no ombro. Sim, uma dor muscular. Claro, uma lesão no manguito, uma bursite. A gente sabe que equipamento de mergulho dá o quê? 20, 30 quilos, Gabriel? Se você pensar... Então, equipamento de mergulho técnico dá até mais. Ele subiu pela escadaria, o barco tinha escada até o espelho d'água, mas eram 45 quilos de equipamento que ele tinha nas costas. Eu não tinha relação da tatuagem, por isso que eu fiquei meio... Então, aí o que me chamou a atenção, além da dor dele, e a outra coisa, passa o próximo, Bia, por favor, no exame físico dele, então, nenhuma manobra de ombro chamou a atenção, ele tinha dor de qualquer jeito, em repouso, e a tatuagem me chamou a atenção porque existe uma forma associada na doença descompressiva tipo 1, que é o rash cutâneo. O rash cutâneo, normalmente, é troncular, mas o fato de você ter uma tatuagem, você gerou uma alteração na circulação. Aí, sumiu saí sem querer aqui. Olha o antivírus aí. Espera aí, calma aí. Aqui, mergulho barotraum, essa aqui. Enfim, o fato dele não ter pior ou melhora com nenhuma manobra, como o professor Breno ensinou a gente muito bem, as manobras aí
do manguito rotador, etc. E ele não, a dor era constante, associada a esse racho cutâneo, me fez doença descompressiva. Esse perfil de mergulho técnico descompressivo está mais associado à doença descompressiva. E uma curiosidade, embora o tratamento adequado para uma doença descompressiva, além da estabilização do paciente, é a câmara hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica, nós não tínhamos uma câmara por perto, aliás, nós não tínhamos nada por perto, mas tínhamos oxigênio. E boa parte dos casos de doença descompressiva tipo 1 se resolvem ou melhoram muito com oxigênio em alta concentração. O que, só para vocês saberem, essas cânulazinhas nasais que vocês têm vindo dar para paciente de Covid leve, só serve para boi dormir, porque não dá mais do que 30 e poucos por cento de oxigênio. Então, ali você tinha que ter usado uma máscara de não reinalação ou uma máscara de demanda que a gente tinha, que dá mais de 90% de oxigênio. Em algumas horas, os sintomas se resolveram completamente. Porém, feito isso, o indivíduo está proibido de mergulhar pelo resto da viagem, e aí há questionamentos de quanto tempo o indivíduo que teve doença descompressiva pode voltar a mergulhar. O que vocês acham? Bia, Ju? Quer que fale? Investigar as possíveis causas também, né? E aí vai depender dessa investigação, dos resultados dela. Então, o diagnóstico de doença descompressiva é mais ou menos um diagnóstico clínico. Você pode ter exames associados, mas as formas articulares podem evoluir com lesão na articulação, tá? Com deformidade na articulação. Precisa ir para o especialista depois fazer uma reavaliação. Tem gente que chega a falar em uma semana para voltar a mergulhar. Para mim, de jeito nenhum. Quer dizer, esse indivíduo, na verdade, só para vocês lembrarem, esse oxigênio, esse nitrogênio está no corpo dele pelo menos por 24, 36 horas. Nem um avião ele deveria pegar nas próximas horas. Imagina voltar à atividade de mergulho. Tem gente que já quer voltar no mergulho seguinte, né? Tem gente que Pois tira é, o dia e quer voltar no mergulho seguinte já. E é o que a Bia tinha falado na aula anterior da Ju, a pessoa não quer parar. Você está num barco liveaboard, ele pagou por uma semana de mergulho, ele quer ir para a água. Se você é médico lá, faça o favor de chamar o guia de mergulho e falar, olha, a minha responsabilidade, esse cara, por mim, está proibido. É a sua responsabilidade, porque você é o guia. Eu sou médico, normalmente, por coincidência, eu estou no barco. É quase impossível você ser contratado como médico numa expedição de mergulho esportivo. Mas se você está lá, proteja-se e oriente, porque esse indivíduo não pode voltar para a água. Isso é verdade. Na altitude você ainda encontra, né, uma equipe médica, geralmente, né? Você tem um mergulho. Então, esse cara estava num lugar que eu precisaria navegar 14, 16 horas e pegar um voo para uma outra ilha onde tivesse a câmara de recompressão. Provavelmente, esse nem voltou a ser, não foi recomprimido, porque ele chegou alguns dias depois em terra, já sem sintomas, mas foi encaminhado para um ortopedista para acompanhamento do ombro dele. Gabriel, tem uma coisa que eu queria perguntar para você, pegando o gancho, né? Que tem muita gente que fala, né? Se você não tem câmara hiperbárica, volta esse cara para a água, né? Bota ele na água, né? Faz ele mergulhar de novo. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, pessoal, o que a Ju comentou existe. Se você precisa se a bolha foi gerada, a coisa é mais complexa, mas se a bolha foi gerada por uma despressurização, a repressurização, ou melhor, a recompressão, teoricamente diminui a bolha, mas é teórico, porque lembrem de outras forças que, uma vez que uma bolha nasce, essas outras forças passam a pesar, a tensão superficial e assim por diante. Então, a redução da bolha requer duas coisas, pressão e oxigênio, para fazer a tal janela de oxigênio. O grande problema é que oxigênio em altas pressões parciais, a gente precisa de oxigênio mesmo, não é o oxigênio do ar, é tóxico. E você está com alguém doente, levar alguém doente para baixo d'água,
envolve uma logística e um procedimento complexo. O que a gente faz em expedições extremas, eu não faço, mas já vi fazerem com alguma lógica, é uma máscara full face para o indivíduo. O que é uma máscara full face? Ela cobre o rosto do indivíduo inteiro. Ele está respirando oxigênio puro. Essas tabelas vão de 18 a 6 metros. 18 metros são 2,8 atmosferas absolutas de oxigênio. Uma boa chance desse indivíduo vir a convulsionar embaixo d'água. Pelo menos ele não se afoga com uma máscara full face. Aí você sobe ele, depois dá uns tapas. Se ele voltar do edema cerebral gerado pela convulsão. Enfim, é um procedimento super complexo. Você precisa ter suprimento de oxigênio para cumprir uma tabela de 180 minutos. É bastante complexo e com resultados questionáveis, mas algumas pessoas se resolveram fazendo a recompressão na água. Mas é um procedimento de extrema exceção. Obrigado, Ju. Gabriel. Oi. O Bruno, que também aqui coordena nosso ambulatório de quadril, ele pergunta: quando é necessário remover um paciente acometido por DD de forma rápida, como lidar com uma eventual remoção aérea, helicóptero, por causa da variação de altitude? Se isso influencia, se isso é um problema? Influencia. Bruno, excelente pergunta. Influencia, é um problema. Esse indivíduo tem que respirar oxigênio em alta pressão. Mas até onde eu entendo de helicópteros, eles não voam além de 4, 5 mil metros de altitude. Então, é uma variação pouco importante. É importante, mas você tem que considerar o tempo de remoção versus o tempo de remoção terrestre, qual é a piora que se espera, versus o ganho de levar esse indivíduo, qual é a gravidade do caso e assim por diante. A minha experiência com helicóptero é no tal do heli-ski, heli-board, e altitude suficiente para você passar mal. A Ju falou, você está com alguém com... Eu queria até saber disso da Ju também. Você está com alguém com edema e essa pessoa vai ser recolhida a 4 mil metros, mas até onde eu sei, os helicópteros não vão muito além disso. Então, avião normalmente são pressurizados, mas a remoção por avião é mais complexa. É pressurizado até certo ponto. E o helicóptero é um problema. Você precisa ficar de olho, precisa dar oxigênio para ele na maior pressão parcial possível para minimizar os riscos. Mas excelente pergunta. Depende da experiência do piloto do helicóptero, né? Então, tem algumas altas montanhas, no Himalaia, por exemplo, no próprio Everest, tem uns pilotos já muito safos que conseguem lidar com essa rarefação do ar, e os caras conseguem pousar e, principalmente, decolar, que é o mais difícil, eles conseguem fazer isso a quase 6 mil metros. 6 mil metros? Mas isso, assim, tem que ser um piloto extremamente experiente, porque o ar é muito rarefeito, então você não tem peso do ar para você conseguir manter a aeronave, né, voando. E, obviamente, a tripulação tem que estar com oxigênio suplementar o tempo todo, porque senão, de novo, é o risco do socorrista se colocando, né, em primeiro lugar. Quer dizer, primeiro a minha segurança para depois resolver a sua. Excelente, Ju. Felizmente, no mergulho, a coisa normalmente, nem sempre é ao nível do mar, porque existe mergulho em altitude também. Então, a orientação é para o piloto voar o mais baixo que seja seguro possível também. Legal. Ô, Gabriel, professor Gaibe, professor. é um pouco confuso. Você falou no começo que ele mergulhou com uma mistura com hélio. Então, substituiu totalmente o nitrogênio por hélio ou ainda sobrou alguma coisa de nitrogênio? Porque depois você falou da narcose do nitrogênio, eu fiquei meio não, confuso. Eu só mencionei, excelente colocação. A gente evita substituir totalmente. Você faz cálculos pelas pressões parciais de toxicidade, por alguns motivos. A exceção do mergulho comercial profundo, onde nem tem sentido usar nitrogênio em certas profundidades. O heliox também tem seus problemas, tem em alta profundidade a síndrome neurológica de altas pressões, o hélio com oxigênio. É um gás muito leve e muito rápido, então ele pode causar formas graves de doença descompressiva.
E no mergulho técnico, que ainda é uma forma de mergulho esportivo, a gente faz o trimix, hélio, nitrogênio e oxigênio. Eu tiro o nitrogênio apenas a ponto de evitar a narcose. Então, eu só acrescento hélio a ponto de evitar a narcose e também diminuo a pressão parcial de oxigênio. Porque a gente tem que lembrar, vamos imaginar que eu vou entrar com uma mistura que tem apenas 12% de oxigênio. Mas se você levar esses 12% de oxigênio a 50 metros, que era o alvo desse mergulho, multiplique isso pelas 6 atmosferas, você está com uma pressão parcial de oxigênio mais do que suficiente para sustentar a consciência e o metabolismo desse indivíduo. Deu para esclarecer, professor? Oi? Sim, ligar o negócio direito aqui. Oi, não ouvi. Não, não, era só isso que eu queria esclarecer, porque quando você falou no começo, parecia que tinha trocado todo o nitrogênio, e depois você falou da narcose do nitrogênio, né? Então, mas é isso aí, não, perfeito, legal. Não, obrigado por esclarecer. E a outra coisa, que aí no mergulho técnico, que é essa turma que vai por esporte a profundidades extremas, o hélio custa uma barbaridade. E a turma também não quer pagar muito. Eles não pensam muito, querem gastar $5.000 no equipamento, mas não querem gastar mais R$200 numa mistura mais adequada que não potencialize a narcose por gás inerte. Só para... Esse aí é da mesma aula, Bia? Mas eu acho que é bom a gente passar para outra aula. Tá, vou passar. Não, esse é o caso, esse é o segundo caso. Não, o segundo caso está aqui. Esse aqui. Então, vamos pular para o segundo caso, porque senão vai... Ou você prefere ficar nesse caso, Paulo, e a gente esclarece mais? Você que manda, você que manda. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns 10, 15 minutos aí, mais ou menos, para a gente chegar no limite. Talvez vamos a gente... para outro caso. Esse caso é legal. Vamos um pouquinho mais rápido. Se o pessoal tiver pergunta, até peço que mandem aqui já escrito. A gente tenta organizar e aí faz uma discussão rapidinha e a gente volta a falar desses assuntos outras vezes. Mas manda ver, acho que é legal a gente discutir mais um, Gabriel. Vamos para o segundo caso, que ele é mais dia a dia, no meu consultório é todo santo dia. Como é que eu fecho aqui? Como é que eu fecho aqui? Peraí. Querem aproveitar para tirar dúvidas enquanto a Bia está me ajudando aqui? O pessoal foi mandando aqui. Se alguém quiser abrir o microfone enquanto isso e falar diretamente ou mandar, fiquem à vontade. Ô, Bia, a gente vê você, mas não está compartilhando a tela no momento, tá? Sua tela não está compartilhada. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Share screen. Uma honra ter o professor Zogaib na nossa aula, e lembrando ele que aquele Haldane que vocês usavam lá nos primórdios da ergospirometria, dado em homenagem ao grande fisiologista que desenvolveu os primeiros métodos de descompressão, o professor John Scott Haldane. Em 1907, publicou o primeiro protocolo para evitar doença descompressiva. Você sabe que isso aí usava pirogalol, né? Que é o que absorve o oxigênio, e com isso a gente conseguia medir lá naquela reguinha lá. Quer dizer, isso aí você está falando coisa de 2 séculos atrás, né, Gabriel? Mas tudo bem. E você sabe que esse negócio, ele uma vez caiu numa calça jeans minha, ele comeu a calça inteira, sumiu a calça, né? Então, você dava, além do sangue, você dava roupa também pela ciência. Pois é. Só complementando aqui, uma coisa que vocês podem vir a encontrar em pronto atendimento, a turma tem usado os reinaladores para mergulhar, os rebreathers. E esse equipamento usa cal sodada para absorver o gás carbônico da mistura. Por erros técnicos, às vezes o equipamento inunda e o indivíduo toma um coquetel de cal sodada. Emergência razoável, viu? Em resumo, cuidado com as agências, né, na hora que estiverem em algum lugar mergulhando, né? Isso realmente tem uma colada na outra, assim, né? Tem 15, assim. Infelizmente. Vamos lá, gente, para não estourar o horário. Esse outro caso clínico.
Só para vocês saberem, todo mergulhador esportivo que esteja usando ar comprimido deve, à volta do seu mergulho, parar aos mais ou menos 5 metros de profundidade para desacelerar a velocidade de subida, e isso ajuda bastante na prevenção da doença descompressiva. Uma coisa que aconteceu com esse indivíduo, ele estava lá fazendo a sua paradinha de segurança, que a gente chama, quando uma ondulação do mar fez ele perder a flutuabilidade e ele foi parar muito rápido na superfície. Saiu da água com um tremendo sangramento pelo pavilhão auditivo externo e com dor no ouvido direito. O que eu faço com esse cara? Veio falar comigo, estou com dor, meu ouvido está doendo, e a gente olhava, estava escorrendo sangue pelo pavilhão externo. O que é que você faz com um indivíduo desse? Que exames eu posso fazer? Vamos abrir as perguntas. O indivíduo era rígido, 35 anos, mergulhador experiente, foi uma fatalidade ambiental do mergulho. R3, alguém quer se manifestar? Alguém também do staff ou mais algum participante quer Os R1s sugerir? também. Esse caso R1s é bem também? mais comum. Eu fico triste porque eu levo otoscópio. Em toda quarta-feira eu levo otoscópio. Tentei orientar os residentes a fazer as otoscopias. É importante aprender um pouco de otoscopia. Eu já dei a dica, né? Mas nem... Enfim, Gabriel, acho que sei que vai ter que responder aqui. Estamos sem participantes. Bom, primeira hipótese diagnóstica, pessoal, é um barotrauma da orelha média. O sangramento abundante não fala em conduto auditivo externo. Ele não teve um trauma de cabeça, ele estava na água, para eu imaginar uma lesão na base do crânio, essas outras coisas. Era sangue mesmo, não tinha líquor, então a gente se restringiu a orelha. Como é que você examina a orelha? Uma inspeção da orelha externa para ver se não tem um corte, alguma coisa, uma mordida de um animal. Pode acontecer, mas é muito raro. Então, nós fomos para a otoscopia, que mostrou ruptura da membrana do tímpano. E é uma encrenca. Pode mostrar, Bia? Obrigado. Só lembrando a anatomia... Volta um pouquinho. Só lembrando a anatomia básica para vocês, eu tenho o conduto auditivo externo, tenho a orelha média, o ouvido médio com os seus ossículos e a conexão que me permite controlar, através da manobra de Valsalva ou outras, o aumento da pressão externa do mergulho na descida. Então, cada vez que eu desço e a pressão aumenta sobre a minha orelha, sobre a minha membrana do tímpano, eu vou fazendo manobras de Valsalva à medida, aumentando a pressão na orelha média e equilibrando as pressões. E lá para dentro tem a orelha interna. Vocês sabem, e isso aí o professor Zogaib vai dar bronca, quem não souber, quando você faz musculação, exercícios de força, o risco de uma manobra de Valsalva mal feita, prendendo demais a respiração, se pode romper ductos semicirculares e labirinto, a ruptura da orelha interna. No mergulho autônomo isso é muito raro, mas também é possível com uma manobra de Valsalva muito exagerada. Bom, desce um pouquinho, Bia. Vamos para o... Olha aqui a orelha média do nosso cara, você está vendo o ossículo aí, ele teve uma tremenda ruptura de orelha externa, de orelha média. Então, se explica o sangramento e desce para a gente discutir o que eu faço com esse indivíduo. Primeiro, só para vocês saberem, não sei se num computador, talvez vocês consigam ver no slide, vocês não consigam. Os barotraumas da orelha média, traumatismo por pressão. Ninguém perguntou por que aconteceu a hora que ele foi parar na superfície, né? Os barotraumas, traumas causados pela pressão da orelha média, quase sempre ocorrem na descida, à medida que a pressão da coluna de água vai aumentando. Grau 0, o indivíduo não tem alteração otoscópica, mas ele tem dor. Grau 1, discreta hiperemia, até um hemotímpano, e no grau 6, no grau 5, desculpa, você tem uma ruptura da membrana do tímpano com a descarga sanguinolenta. Então, graus variáveis de hiperemia, coleção de líquido para dentro da orelha média, e grau 5, a ruptura da membrana do tímpano. O que eu estava falando antes disso?
Vixe, Então, deu um branco. Por que foi na subida, não Então, na descida? pode acontecer também, excelente, Paulo, pode acontecer o que a gente chama de bloqueio reverso. Muito comum com aquele indivíduo mal orientado que usa descongestionante tópico com vasoconstritor para mergulhar. Então, ele está mergulhando, está congestionado, ele resolveu usar um descongestionante tópico, fez a vasoconstrição que dura algum tempo e a congestão, aí ele está fazendo o seu mergulho de 1 hora e o efeito desse vasoconstritor e da descongestão passou. A hora que ele está voltando para a superfície, a descarga do gás que ele injetou com a manobra de Valsalva durante a descida, que deveria ser espontânea, não acontece mais, porque a tuba auditiva dele está congestionada. Então, o ouvido médio dele começa a expandir e, nesse caso, houve com essa variação brusca de pressão até a superfície. Ele rompeu a membrana do tímpano de dentro para fora. É mais raro, porém acontece. O que é que a gente faz com esse indivíduo? Desce um pouquinho, por favor. Primeiro, acabou o mergulho desse indivíduo. Até quando? Até que um otorrino consiga avaliá-lo e ter certeza que a membrana do tímpano dele cicatrizou completamente, o que acontece em 95% dos casos. No Brasil, curiosamente, os otorrinos não costumam usar. Nos Estados Unidos, eles têm um PET de papel que gera uma pseudomembrana e permite a coagulação imediata e ajudam com fibrina a cicatrização mais adequada dessa membrana do tímpano. Eu, particularmente, como todos os meus amigos ortopedistas, corticoide intramuscular, não adianta ficar dando anti-inflamatóriozinho oral, porque esse cara está com tremendo processo inflamatório. Antibiótico terapia profilática, ele rompeu na água, pessoal. Quando você rompe na água, e a água do mar não é um meio estéril, você vai ter bichinho navegando dentro da orelha média dele. Eu não tenho dúvida de usar uma amoxicilina, algum antibiótico que cubra esses bichos. E descongestionante oral. Pelo menos aí os descongestionantes, mesmo com corticoide, eu associo o descongestionante oral de 3 a 5 dias. Ele tem que ser acompanhado por um otorrino depois. E aí vem a encrenca. Esse cara voltou para a Terra depois de 3 dias e tem que pegar um avião. E agora, José, o que eu faço? O indivíduo vai ter que pegar um voo para voltar para a casa dele. Reza, porque se ele já está coagulando, ele vai romper de novo, mas ele tem que pegar o avião. Aí você pode associar o corticoide nasal, pode usar um Decadron, pode usar um Busoride, algum corticoide nasal, e analgésico, porque esse cara vai ter dor, pessoal, ele vai ter dor pra caramba no avião. E se ele ficar forçando manobra de Valsalva no avião, se ele já estava começando a coagular, ele vai romper de novo. Perguntas, dúvidas? Gabriel, tem uma pergunta aqui, e aí fica para Juliana, Bia, vocês, Ogaibe, de forma rápida, para a gente já mais ou menos encerrar, que está no horário. A Nicole pergunta se já teve alguma lesão com a manobra de Valsalva na musculação que você tratou no consultório. E, nesse caso, se restringiria a cargas e Valsalva até a cura. Os 4... Então, eu tive um caso suspeito, mas eu acho que aí foge. Quando você tem a lesão da orelha interna, já não é mais o médico de esporte que tem que tratar. Você tinha que ter prevenido, né? Mas ou o educador físico teria que ter prevenido isso. Você tem que encaminhar para o otorrino. Tem que encaminhar para o otorrino, tem que fazer provas de função labiríntica. É comum cursar com surdez e, às vezes, definitivo, com algum grau de zumbido no ouvido e tratamento muito complicado. Tem que encaminhar para o otorrino. Bia, Ogaibe e Juliana tiveram? Nunca tive, não sabia nem que existia com musculação. Tá. Gabriel, eu vou... Meu marido Pode falar. Ele rompeu a membrana timpânica fazendo wake, tomando um capote. Assim. Mas é traumática mesmo. Né? Traumático mesmo. Foi... Nossa, foi punk também. Pessoal, nós estamos com 1h25. Estamos com 1h25 aqui de reunião. É mais ou menos até um pouco além do período que a gente se programa para fazer.
Então, aqui em nome dos nossos professores, vou agradecer a presença de todos, tanto do staff, a Juliana, que já está frequente aqui nas nossas reuniões, sempre um prazer. O Zogabi, que também é nossos professores e sempre acaba comentando e compartilhando bastante a experiência dele nas aulas. Gabriel e a Bia, que fazem parte do nosso ambulatório. Professor Alberto, que é chefe da disciplina. Mais uma vez eu lembro para vocês que nas terças-feiras de manhã é o nosso horário administrativo. Então, que muitas vezes eles têm questões administrativas da universidade e não conseguem estar pessoalmente aqui com a gente. O professor Beno e o professor Andreoli estão aqui também. Então, em nome deles e de todo mundo, eu agradeço a presença. Lanço o convite para a semana que vem. Nós vamos ter o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, Marcelo Leitão. Dr. Marcelo Leitão vai falar para a gente um pouquinho sobre esporte nessa época de Covid, falar um pouquinho sobre diretrizes da sociedade, sobre esse retorno. Então, convido a todos que participem, tá bom? Muito obrigado a todos aí, uma excelente semana, saúde para todo mundo, gente. Um abraço. Valeu. Obrigado, moçada. Abraço. Obrigada. Muito bom. Beno, obrigado. Meu ombro está zerado.